Olá, amigos do Estúdio Aberto, estamos mais uma vez no ar com esse programa que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro e também é gravado pela JPTV. O pessoal está vendo a gente de manhã, de tarde, de noite, né? Qualquer momento na grade de programação da JPTV. Também está disponibilizado no portal JP News. O programa é levado ao ar sempre de segunda a sexta-feira com informações aqui da região do Vale do Rio Caí e também notícias do Brasil e do mundo, né? A gente vai trazendo as notícias e já vou convidar para sentar aqui ao meu lado o João Batista Teixeira, que depois de um longo período aí de viagem está de volta aqui aos estúdios da JPTV e da RPM. Tudo bem, João Batista? Adriano, graças a Deus, tudo em paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou me afastar mais 30 segundos para poder mandar uma mensagem rápida ali para o nosso departamento técnico e já estou retornando. Mas é uma satisfação estar aqui de volta, Adriano. É espetacular, eu acompanhei o programa onde me encontrava e volta e meia, se não dava para assistir, para escutar ao vivo, eu olhava depois na grade de programação da JPTV, sempre ia admirando os comentários do Lauer, da Clarice contigo aí. E eu me sentia triste de estar tão afastado, Adriano, mas agora tem uma temporada de novo por aqui. Muito bem, Teixeira, agora são 11 horas e 36 minutos para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Uma foto incrível aqui postada no portal JP News. E diz o seguinte: a presença de buraco é sinalizada no material de campanha eleitoral no bairro Timbaúva. Um buraco enorme que tem no bairro Timbaúva, na rua principal, foi sinalizado com o resto de material de campanha, né? Os moradores do bairro Timbaúva encontraram uma forma de chamar a atenção dos motoristas para um buraco na pista de rolamento. O problema registrado no rua Dr. Bruno de Andrade oferece risco, em especial para ciclistas e motociclistas que por ali trafegam. Tijolos e material de campanha eleitoral foram utilizados para sinalizar o local. Ao avistar o obstáculo, os motoristas reduzem a velocidade. Uma alternativa interessante, né? Utilizando restos de material de campanha. Mas eu achei de uma ironia espetacular, né? Na verdade, o material de campanha, você sabe-se Deus de quem era, né? Não importa. A nossa foto, inclusive, ela é muito inteligente, sequer revela o que candidato era. Mas é um protesto metafórico, né? Na linha dos, olha, vocês se preocupam, né? Antes das eleições, e aí os tapas nas costas e as promessas, e depois restam os buracos. Evidentemente que não há uma correlação direta entre uma situação como essa, um buraco na estrada aqui, na rua, na via pública, que toca ao Poder Executivo Municipal consertar, né, Adriano? Mas não deixa de ser uma... Eu estou encarando dessa forma, estou achando que é um protesto mais do que bem humorado. Ele é quase sardônico, né? E realmente acho, daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto de novo, eventualmente, mas uma coisa importante, Adriano, é que, como nesse país a solução pelo alto está difícil, talvez nós devamos cutucar mais por baixo, né? Que é o município, que é o olho no olho, que é aquela cobrança que se pode fazer mais direta, não admitindo mais, não sendo mais leniente com a incompetência e com a corrupção. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar sobre eleições. Uma outra notícia interessante que está aqui no portal JP News, uma matéria em parceria com a agência Câmara dos Deputados, comissão da Câmara promove debate sobre dispensa de farmacêutico em pequenas farmácias. Essa questão aí que vem já de uma longa data, né? Melhor, uma média data, dá para se dizer assim, da exigência de farmacêuticos na farmácia, foi vista como uma conquista, né? Agora a Câmara estuda a possibilidade de dispensar os farmacêuticos de pequenos estabelecimentos farmacêuticos. Veja só, Adriano, eu fico me perguntando, né? As pessoas, o problema todo no Brasil, não no Brasil, mas há duas coisas importantes. Uma delas é a automedicação, né, Adriano? Acho que o pessoal abusa, né? O brasileiro toma remédio para baixar a temperatura, para subir a temperatura, aumentar a pressão, baixar a pressão, e há pessoas que viram de fato, claro, os hipocondríacos fazem parte aí da humanidade, mas a preocupação com saúde e a carga semanal dos programas televisivos, de você ter cuidado com isso, cuidado com aquilo, você pode ser hipertenso e não sabe, né? Cuidado, você pode ter um teor de açúcar no sangue, né? Exagerado e você não sabe, e por aí vai. E as pessoas então ficam, não, eu fiz um check-up, isso é uma coisa que antigamente não se falava, né? Antigamente o camarada aí, eu costumo tomar como exemplo os italianos aí, gente que era criada na roça, e de manhã comia ovo frito, tomava um copo de vinho, né? E tinha uma longevidade
bastante razoável, né? Hoje em dia é uma preocupação com tudo, camarada, cuidado que você pode ter, né? Olha, na linha do pode ter, a gente pode ter um monte de coisas, né? Eu mesmo posso cair, tombar dentro de minutos aqui e paciência. Eu acho que está exagerada a coisa. E o número de farmácias que existem nas comunidades no Brasil, Adriano, é um atestado de que realmente o negócio está... que isso tem um mercado extraordinário, né? E a indústria químico-farmacêutica, que está atrás dos farmacêuticos, ela tem vamos dizer assim, um peso estupendo no mundo inteiro, né? E é um lobby, não dos farmacêuticos, mas da indústria química, é um lobby poderosíssimo, né? Quase que no nível de uma indústria petrolífera, sabe? Assim, do setor petrolífero, tal a importância que isso tem. Farmacêutico presente ou não, exigência ou não, olha, eu acho que uma das coisas que nós teremos que começar a fazer antes de tudo é demandar menos do serviço de saúde do Estado e do país como um todo, porque o pessoal hoje em dia tem uma dor de barriga que já sai correndo para médico, né? Não há também, eu tive a oportunidade, infeliz, de utilizar um serviço hospitalar na Alemanha, né? Era um hospital gigantesco e vazio. Era impressionante, né? Impressionante. Vazio. Corredores vazios, quartos vazios, tudo funcionando. Tudo maravilhoso. Tanto que o atendimento foi espetacular, a intervenção necessária foi feita com grande celeridade e competência, mas um hospital vazio, porque as pessoas não recorrem tanto. Aqui nós temos o inverso, né? Quer dizer, a demanda por hospitais, por medicação, é um negócio astronômico, né? E eu já tentei comprar uma vez, prestando um favor para uma família cujo filho tinha certas dificuldades, me pediram para comprar um remédio na Alemanha que era muito mais barato lá, né? E eu de fato assim procedi, fui até uma farmácia e a pessoa disse, não, o senhor não pode, não posso vender esse remédio para o senhor. Eu disse, mas por que? Não pode, mas é para uma criança, assim, não pode. Tem que ter uma receita de um médico alemão. E aí fui eu atrás, eu achei que os familiares da criança não iam acreditar que eu tentara. Então eu fui no posto de saúde alemão, conversei, expliquei a situação e a moça disse, entendi, vou lhe dar então. E aí eu consegui comprar um frasco. Quer dizer, há um controle efetivo, né? E no Brasil a gente sabe que em alguns lugares aí o pessoal compra tal já isso, tal já aquilo, é uma liberação geral, mas não há que se queixar, Adriano, num governo. No país do petrolão, como é que tu vais imaginar que o resto funcione com perfeição? Não dá, né? O exemplo tem que vir de cima. Imaginar que nós vamos ajudar o país por baixo, nós vamos fazer o nosso trabalho, mas tem que vir de cima o exemplo. Muito bem, Teixeira, estamos aqui com mais informações. O portal JP News informa que o secretário municipal de Educação e Cultura garante: eleições para diretores de escolas em Montenegro ocorrerão de forma democrática. Segundo o secretário municipal, o João Moreira, atualmente as entidades de ensino estão montando comissões eleitorais que serão responsáveis pelo andamento do processo. Até então, esse processo de eleição dos diretores era feito pela nomeação do secretário municipal de Educação. Pois é, são coisas aí que eu que sou filho do passado, né? Isso tudo é um pouco estranho para mim, né? Eu sempre achei que mesmo para a reitoria de universidade, coisa e tal, lista tríplice, que vai para o governador escolher, no caso da USP, acontece assim, né? Eles fazem no processo e depois o governador decide, não necessariamente pelo mais votado. Sei lá, fica uma certa dúvida dentro de mim, se nós não estamos no país como um todo na linha do democratismo, né? Porque o mérito não pode ser substituído por escolha, por popularidade. Nós temos aqui em Montenegro casos mesmo, no Vale do Caí, mas Montenegro em particular, nós tivemos prefeitos aqui muito incompetentes, né? E que, no entanto, eram populares, né? Mas incompetentes. A grande virtude que tinham era a simpatia e coisa e tal. Isso não é pouco, né? Muito pouco. E no terreno da educação, eu acho que é menos ainda, né? De tal sorte que, não sei, para garantir o processo democrático na escolha, nós estamos num país em que aluno está batendo na cara de professor, né? Nós temos com algumas preocupações aqui, alguns refinos, eu digo sempre, a gente tem a cabeça na Noruega, né? E os pés na África, né? Os nossos pés, não no sentido de étnico, no sentido de pobreza, no sentido de precariedade, né? Haja vista que o continente africano pode ser quase que invariavelmente citado como um continente problemático e pobre, né?
De tal sorte que essa história das pretensões, a arrogância, né, a soberba de se imaginar na Noruega com os pés enfiados lá embaixo, na precariedade, estava escolhendo o diretor de escola e o professor levando tapa na cara. Né? O professor agora se escuta, professor traumatizado. Né? Eu estava escutando agora no rádio a representante do setor dizendo, não, nós temos de fato professores traumatizados. Mas isso é impensável, né, tia? Quer dizer, nós passamos de um absurdo, que era professor batendo em aluno, como acontecia aqui em Montenegro, tinha um outro professor famoso, né? De esticar a orelha de aluno, né? Até de pegar a cabeça do cara e bater no quadro. Né? Isso aconteceu em Montenegro. Lembra os maristas, né? Sim, mas não por conta dos maristas, eram até professores eventualmente leigos, né? Claro. Os irmãos até eram mais sossegados, mas tinha um outro mais exaltado, né? E os pais daquela época, de certa forma, até admitiam que fosse assim, né? Porque era uma outra pedagogia. Tem que puxar a orelha mesmo. Tem que puxar a orelha mesmo. Então nós saímos de um lado, Adriano, em que havia um exagero, e caímos do outro. Né? É verdade. Agora o sujeito não pode ser repreendido, agora tem que ficar esquentando a cabeça, pedindo para o aluno desligar o celular, desligar o smartphone, coisa e tal. Ou seja, há uma coisa muito interessante, eu estou lendo um livro agora, chama-se Professores para Quê? É uma indagação. Né? E o autor vem vindo, ele vai numa linha, e ele cita em um determinado momento uma coisa muito interessante. Ele diz que os pais são modelos para os filhos até uma certa idade. Né? Essa idade não é necessariamente cronológica, é no sentido de percepção. O pai e mãe são ideais até que o filho descubra, primeiro, que ele é um ser à parte, né? E segundo, que os pais são falhos, que os pais, eles não são tudo aquilo que ele, filho, pensava. Né? Os pais estão muito aquém daquilo que ele imaginava, daquele modelo de perfeição, e quando ele enxerga o pai e a mãe que tem, ele diz, não, puxa vida. Mas aí, nesse momento, o professor, de certa forma, assume esse papel de modelo, né? Porque o próprio confronto com o professor não será tão profundo quanto é com os pais, e o professor exerce uma certa substituição desse modelo de perfeição, digamos assim, de superioridade. Né? Nós conseguimos chutar esse balde. Né? Nós temos hoje os professores sendo desrespeitados e o aluno sendo... Só falta o cara pedir pelo amor de Deus, né? Para que o aluno preste atenção, porque vai ser bom para você. Isso é um absurdo. Né? Essa noção de que o sujeito deve ter respeito pelos outros, né? Isso está quebrada na sociedade brasileira. A sociedade do discurso do nós e do eles. Né? Isso vai ter consequências, já tem, mas vai ter consequências cada vez mais profundas. Muito bem, portal JP nos informa, partidos poderão ser multados por propaganda eleitoral. O interessante é que o cartório eleitoral de Montenegro não tem uma ação específica para fiscalizar isso aqui, né? Os partidos têm até o dia 25 de novembro para retirar, senão poderão ser multados. E o responsável pelo cartório, Diego, está solicitando que a comunidade, após o dia 25, faça o papel de fiscal e denuncie se ainda há esse lixo eleitoral. E a gente tem uma foto aqui fantástica, né, mostrando o lixo eleitoral em Montenegro. Né? Olha, Adriano, vamos começar. Nós estamos, de novo, vamos agora cair na demagogia da África, né? Nem sei se isso acontece lá, mas o exemplo talvez não seja feliz, mas as pessoas vão entender o que eu pretendo dizer. Aqui no Brasil, tu contrata as pessoas, não são aficionados, não são, digamos assim, crentes na tua competência executiva, né? Aqui tu contrata a gente para ficar abanando em semáforo, aí, com bandeira abanando, né? Não tem o menor compromisso, não tem a menor identificação, paga ali, sei lá, uns trocados para o sujeito ficar o dia inteiro fazendo o que um maquinismo qualquer poderia fazer. Isto tudo, Adriano, precisa um dia... Aliás, eu creio, talvez eu não veja, talvez nós não vejamos, haja vista que nossa diferença de idade não é tão grande, né? Talvez nós não vejamos isso, mas oxalá os nossos filhos vejam, né? Um país sem esse democratismo cínico, né? Se nós o camarada abanando, você pagando do próprio bolso para alguém abanar o nome dele. Isso tudo está vinculado, Adriano, essa sobra, né? Tudo está vinculado ao material publicitário tremendo que é impresso, que é produzido, né? E tudo na linha Disneylândia, né? Quer dizer, tudo na linha da perfeição. Tu pegas hoje em dia um bom marqueteiro, o cara elege um poste, né? Alguém vai dizer não, mas sim, infelizmente, se nós pegarmos aí alguns candidatos, né, que foram eleitos, inclusive em cargos bem elevados, foram criaturas, né?
o líder cria e coloca aquele sujeito e consegue elegê-lo, né? Pô, em São Paulo nós tivemos o Maluf elegendo o Pita, né? Mas quem era o Pita? Pô, o Pita foi prefeito de São Paulo. O Lula elegeu a Dilma, mas quem era a Dilma? Alguém vai dizer, não, mas ela era secretária? Não era, no ponto de vista nacional, ela se elegeu no vácuo dele, né? Ele inventou a Dilma, que não era nenhuma criatura com tantas credenciais dentro do próprio partido, e ele conseguiu. Tudo isso, toda essa transferência de voto, de prestígio, e todo o custo eleitoral, quanto foi gasto dentro? Imagina, o pessoal fala aí. Nós tivemos aqui o ex-prefeito Percival de Oliveira, dizendo aliás, não sei se é a decisão do tribunal sobre ele. Tem alguma decisão? Não? Ainda não, né? Mas ele abandonou a campanha para deputado estadual protestando falta de recursos, né? Dizendo que a campanha custa horrores, que o pessoal pede na cara dura, eu preciso de X mil reais aqui para gerar tantos votos, né? Mas tudo isso tem que ser denunciado no município, aqui na comunidade, onde a gente se vê, onde a gente caminha, onde a gente se isolar um para o outro, né? Na metrópole ninguém olha para ninguém. Se a gente cai no chão, o outro não ajuda. Aqui é o lugar de a gente dizer assim, vamos parar com essa mentira. Como é que você está gastando? Qual vai ser o seu provento anual? Né? Você vai ganhar quanto em um ano de mandato? Vai ganhar tanto e gasta 10 vezes mais? Tem algo errado. Esta conta primitiva tem que ser denunciada. Mas como é que você se candidata? Mas você é um benemérito, né? Você põe 1 milhão para depois tirar 100 mil? Tem algo errado. Tem coisa mal contada aqui. Tudo isso é tão simples. É preciso colocar as coisas no seu devido lugar, começar a falar de uma maneira transparente, né? Isso todo mundo está dizendo da meia boca, mas ninguém está assim, escuta, olha, chega, né? Realmente, eu acho que chega, está na hora. O país precisa mudar, né? Não adianta o pessoal, e está tão descoordenado esse desejo de mudança, que nem os próprios dirigentes estão entendendo exatamente, né? Aquele movimento todo pela passagem de ônibus nas capitais foi bonito e patético, né? Porque toda aquela mobilização para falar de custo de passagem de ônibus é porque as pessoas estão insatisfeitas, mas não é só com a passagem de ônibus, evidentemente, né? Agora, quem catalisa isso? Complicado, porque os próprios, digamos assim, a própria população que foi às ruas não quer política, né? Não confia neles. Mas só que esse tipo de trâmite sem os políticos não funciona. Precisa de lideranças, né? Então, está complicado, vivemos uma quadra complicada aí. E essa multa aí do material que é jogado, porque é jogado em excesso, né? E aquele entregador, Adriano, às vezes é um absurdo estar no semáforo. Eu que vivo aqui e lá, estou em São Paulo, por exemplo, é frequente que a camarada vir te entrega uma pilha já, né? Deram na mão dele lá uns 1.000 para ele entregar, ele aproveita e descarrega uns 10 já na mão de um e de outro, né? Para ver se acaba logo o serviço. Tudo isso a meios mais modernos, né? E para fechar o comentário, eu também menciono a Alemanha, porque gosto da Alemanha e volta e meia ando por lá. Eu já vi um candidato, Adriano, uma espécie assim de deputado alemão, o cara fazendo propaganda, Adriano, ele tinha uma mesinha pequena na frente dele, ele distribuindo os folhetins, e eu pensei assim, vai ver que é o sujeito. Não, era um candidato. Eu só percebi que era um candidato quando eu vi o folheto e aí o rosto dele. E aí eu digo, puxa, mas que coisa bonita, né? É o corpo a corpo. E não tinha um assistente, não tinha nada, até porque os alemães racionais como são, eles nem perdoariam um camarada com uma campanha milionária, né? Eu tive agora, Adriano, eu tive a oportunidade de entrevistar, não vou fazer aqui um avant-première, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa, não vou revelar ainda o nome, que vai veicular pela JPTV nos próximos dias. Ele dizia o seguinte, ele mencionou, uma pessoa muito inteligente, ele dizia que o Helmut Kohl na Alemanha, o Helmut Kohl, vamos rememorar aqui, foi um cracaço da política, o homem da reunificação alemã. Claro que tudo aquilo tem um trabalho de Helmut Schmidt, de Willy Brandt, né? Tem todo um andar, mas o Helmut Kohl foi aquele que bateu a taça de champanhe e reunificou a Alemanha. Este homem foi banido da vida pública alemã por conta de uma história mal contada lá de gastos de campanha, que traduzidos em valor do Brasil seria na faixa de 100 mil reais. Este ícone da política alemã, e por que não dizer da política internacional, teve a sua carreira política abreviada por conta desse episódio. Ou seja, nós aqui damos de goleada, né, Adriano? Aqui o pessoal 100 mil é pouco, né? Aqui 100 mil é qualquer, me desculpe aqui a expressão, mas qualquer ladrãozinho pé de chinelo é troco. Pois lá derrubou o Helmut Kohl. Nós precisamos melhorar na nossa cultura política e pararmos e condenarmos a leniência que cada um de nós tem hoje. Tudo bem, na linha lá de São Paulo, na linha desde o Ademar de Barros, as pessoas diziam rouba, mas faz, né? Esse rouba, mas faz, ele está espalhado
pelo Brasil afora. Não é só mais o do Adhemar de Barros. Eu acho que é um lema ou uma leniência nacional. Muito bem, Teixeira, agora vamos falar de esporte no estúdio aberto, o Grenal no final de semana, né? Queria saber qual é o teu sentimento como gremista. Os dois times vêm de vitória no final de semana no Brasileirão. O Grêmio ainda tenta chegar no G4, o Inter está ainda dentro do G4. E uma outra informação interessante, o Anderson Pico, que agora está despontando como grande lateral esquerdo do Flamengo. Interessante como é importante a confiança. O Vanderlei Luxemburgo sempre confiou nele, né? Eu me lembro que alguns meses atrás ele estava jogando no Novo Hamburgo e foi dispensado por estar muito gordo, né? E agora está despontando aí como um dos craques da rodada, né? Interessante. Fez um golaço, né? Fez um golaço, perna direita. Né? Disseste tudo, quer dizer, autoconfiança, autoestima, né? E há treinadores que sabem usar. Aliás, no fundo, cada um de nós, quem tem quem dirige alguma coisa, dirige pessoas, tem que ter esse talento, né? É preciso olhar em primeiro lugar para ver, olha, qual é o time do qual eu disponho. O Luiz Felipe Scolari, antes de falar de Grenal, o Luiz Felipe Scolari tem dito isso, numa entrevista recente, ele disse, olha, eu tenho uma tarefa que é tentar levar o Grêmio para a Libertadores. E o quadro que eu tenho é esse. Estão dizendo que é um baita, ele até deu uma ironizada, estão dizendo que é um baita de um elenco, né? Aquela cara dele, né? Como quem diz, no fundo, a leitura, não labial, mas a leitura do sentido eu não acho que seja um grande quadro. Claro. Né? Ele está nitidamente dizendo que é um time, né, que tem dificuldades. E bacana esse menino. Aliás, um outro gordinho aí, Adriana, que poderia fazer, o Walter, né? Pô, o Walter é uma pena, né? Um baita de um jogador, tem uma presença diária, um cheiro de gol espetacular. E eu não sei no dia que anda o Walter, eu estava no Goiás, Fluminense, mas não está jogando, né? Jogou agora sábado. Mas não está fazendo gol como fazia. Não, acabou não fazendo. Ele jogou na vitória do Fluminense diante do Goiás 2-0, mas não fez gol. Pois é. Aliás, o treinador do Fluminense é o Cristóvão? É. Baita treinador, né? Esse cara... Ex-jogador do Grêmio. Né? Ex-jogador do Grêmio, belo jogador do Grêmio, treinador do Vasco, fez o trabalhinho dele no Vasco e agora está no Fluminense. É aquele sujeito que não deve ganhar muito, Adriano. Passou de auxiliar para treinador, né? Mas só que mostra competência. O Cristóvão é quietinho, salarinho provavelmente mais baixo e... Eu lembro que na época do Vasco, o Ricardo Gomes era o treinador e teve um problema no AVC e tal. Foi. E depois o Cristóvão assumiu. Foi. Aliás, o Fluminense está no G4, né? Está no G4. Está no G4, quer dizer... Olha aí o seu Cristóvão botando a carruagemzinha. Agora, em relação ao Grenal, Adriano, eu palpite não tenho. Evidentemente que o Grêmio teria... Obrigação é maneira de dizer, mas... Ou ganha ou está fora. Né? Eu acho que é o... divisor de águas. Eu acho que é, Adriano. Né? Eu acho que agora é o Grêmio que veio fazendo 1-0, está economizando gol, né? Está com o economizador de gol ligado, né? É impressionante, mas está indo, né? Está no páreo. Aliás, é acirradíssimo, né, Adriano? Muito. E o Corinthians também, que estava lá no G4, já caiu depois do empate contra o Curitiba. Né? Aliás, o Corinthians está tendo um problema com os times que estão lá embaixo. Né? E um problema adicional que o Mano Menezes já está praticamente dispensado para o ano que vem. Né? É voz corrente já em São Paulo. Eu vim de lá há 3 dias atrás. É voz corrente que ele não treina o Corinthians no ano que vem. Isso cria um clima, né, ruim, não é, Adriano? Em que ele perdeu a confiança, perdeu o comando, provavelmente, do time, né? E o Corinthians, a torcida é exigente e é um elenco caro, né? E tem alguns bons jogadores, né, Dani? Tem jogadores aí bem respeitados. Tem o Elias, que foi reincorporado, né? Tem aquele, o que formava a dupla com o Paulinho, me foge agora o nome dele, que é o meio de campo lá, sim. Aquele pitbull, né? Tem o Guerreiro na frente, um bom time de bola, um goleiro consagrado, campeão mundial. Mas está tudo embolado, quer dizer, tem uns 5 times ali com 54 pontos, eu acho, né? A coisa impressionante, como dificilmente isso acontece no campeonato, o que mostra que os times estão aí bem próximos. Uma vacilada, o outro vai tomar o lugar. Há quem critique essa fórmula de pontos corridos, né? Eu gosto. Eu acho interessante também. Eu acho bom. O próprio Cruzeiro aí é uma locomotiva um pouquinho resfolegante, né? Teve jornadas mais folgadas, agora o Cruzeiro vem padecendo um pouco também, mantendo os 5 pontos, faltando 6 jogos, né, Adriano? Eu acho que ninguém mais tira. Mas o Muricy do São Paulo, se o Cruzeiro vacilar, Muricy sabe ganhar campeonato brasileiro, né? O Cruzeiro, tanto que é por isso que a torcida, aqui, o próprio Marcelo Oliveira, treinador, tu vires a vibração dele com a vitória do Cruzeiro, a turma abraçando ele, tem o time na mão, né? Mas eles estão ali na base e olha, pessoal, nós temos que... Porque é aquela velha conversa, dependem só de si mesmos, né?
Mas uma vacilada, o São Paulo vem atrás. Aliás, eu não sei se ainda resta o confronto direto, né? Será que ainda resta São Paulo e Cruzeiro? Confronto direto? Não tenho certeza. Como agora aqui, Grêmio e Inter, né? Decidindo quem vai para o G4, eu acho que é decisivo. Aliás, o Inter conseguiu uma vitória espetacular diante do Santos, né? Tu mesmo, muito comentarista honesto que tu és em futebol, disse assim, achou o resultado, né? Foi bom, mas achou uma vale, né? Gol legítimo, né? Aliás, uma mancada inacreditável, né? Impressionante. Né? Pô, o cara recua, o Aranha pega com a mão. Qualquer goleiro varziano... Mas não faria essa bobagem, né? O cara vai e pega com a mão. Acho que ele quis ajudar o Inter, né? Ele tá tão contra o Grêmio. Tá certo. Teixeira, vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado mais uma vez pela presença e pela volta aí. Adriano, vai ser um prazer. É inacreditável. Já passou? Já passou. Inacreditável. Bom, fica um abraço aqui. Eu na quinta-feira, se Deus quiser, estou aqui de volta, né? E tenho todos os... Aliás, o clima aí, Adriano, o que vai dar hoje, né? Esquentando, parece que está esquentando. Sabe Deus o que vai dar, né? Mas, seja como for, o verão vem chegando e promete, né? Um abração a todos. Obrigado, Adriano. Ok, até mais, pessoal.